Oiê! Meu nome é Ana Stout e bem-vindos ao nosso canal de vida cristã e tudo que envolve ela. Hoje nós vamos falar sobre o desânimo. O que fazer quando a gente se sente desanimado, quando o desânimo ele toma conta dos nossos dias, né? E tudo que antes deixava a gente animado, dava diversão, até mesmo a gente gostava de fazer nas nossas tarefas, ele perde o valor. Primeiro, né, é importante a gente entender que nós vivemos em um mundo caído, um mundo que nós estamos tentando cumprir o nosso propósito, viver o nosso chamado, espalhar a palavra de Deus e glorificar ao Senhor, mas que esse mundo ferido tem consequências. Então, sofrer com desânimos é algo que todos nós vamos passar. Uma hora ou outra, às vezes mais de uma vez, às vezes pode ser frequente isso na sua vida. Ansiedade, estresse, medo, tristeza, tudo isso pode causar desânimo. Tudo isso pode nos sobrecarregar quando a gente está emocionalmente mais frágil, quando a gente passa por um momento difícil, ou até mesmo quando a nossa rotina ela tá muito pesada, tá sobrecarregando mesmo, né? E às vezes a gente pode pensar, não, mas desânimo não é coisa de cristão. Cristão não pode ter desânimo, isso não existe, né? Lá na Bíblia fala, não andeis desanimados. Mas será que quando a Bíblia fala que nós não podemos ficar desanimados, é o mesmo tipo de desânimo desse que a gente sente no dia a dia? Pode até ser, mas na Bíblia, né, nós temos ali várias histórias de heróis da fé que passaram por várias dificuldades e sofreram com desânimo. Quando Elias derrota, né, os profetas de Baal, mas então ele entra ali no esgotamento espiritual profundo. Ou quando Sara, né, ela cansa de esperar o Senhor e resolve fazer a justiça dela com as próprias mãos e ao invés de esperar o filho prometido, ela entrega Agar para o Abraão. Ou então Davi, quando em Salmo 6,6 ele diz, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. O que são esses exemplos, né? São homens e mulheres de fé que se viram desanimados, cansados e abatidos. Mas como nós agimos quando estamos desanimados é o que nos difere como imitadores de Cristo. E nesses exemplos que eu citei, é exatamente isso que a gente vê. Enquanto Sara, ao invés de esperar o Senhor e entregar a desesperança dela e pedir para o ajuda dela, resolve fazer tudo com as próprias mãos, ela então sofre várias consequências de ter desobedecido a Deus, mesmo em meio ao desânimo. E enquanto isso, nós temos Elias que se rende, se prostra ao Senhor e diz, eu não aguento mais, e ele é cuidado. Assim como Davi, que coloca as dores dele, as perseguições, as raivas, as tristezas, e Deus o consola. Davi e Elias oram ao Pai, eles se rendem e eles mostram a angústia deles, né? Eles mostram e Deus quer que a gente leve as nossas angústias, aflições e o nosso desânimo sobre Ele. Ele quer que a gente busque por consolação e força. E quando o desânimo vier, quando nós estamos ancorados no Senhor, a coragem e a esperança de Cristo nos ajuda a enfrentar esses momentos de desânimo. Mas como enfrentar o desânimo na prática? Tem 5 formas que eu vou te ajudar, te auxiliar nesse momento a poder enfrentar esse desânimo que vem aí te perseguindo na sua vida. Número 1, né? Nós já falamos da oração, mas quando nós nos relacionamos com o Pai, né, e colocamos nossos desejos e expectativas nele, não quer dizer que ele vai retirar esse sofrimento, esse desânimo que a gente sofre. Para que serve a oração, então, se Deus não vai ouvir a gente e fazer o que a gente quer? É exatamente isso. Deus vai moldar os nossos desejos e quereres e vai fazer com que a gente se molde aos planos dele.
É isso que a gente faz quando a gente ora. A gente busca um relacionamento com o Pai. Se é difícil para você, no tanto orar, encontrar as palavras necessárias, ore um salmo. Faça dos salmos, das dores dos salmistas, as suas. Entregue ao Pai, diga ao Pai, eu não estou aguentando, eu preciso da sua ajuda e que faça feita a sua vontade, mas me ajude nessa vontade. Isso é muito importante. E é o que acaba que Elias acontece, né? E Davi também. Deus não mudou os planos dele por causa dos desejos deles. Foi o contrário. Os desejos são moldados de acordo com a vontade do Pai se a gente pedir e buscar por isso. Número 2, leitura bíblica. Nós precisamos ler a Bíblia. Eu sei que é difícil ler a Bíblia quando a gente não tem motivação. Mas a disciplina, ela vence o desânimo. A gente não pode ler a Bíblia só quando a gente quer, só quando a gente está animado, só quando a gente sente que a gente está no furor e na unção, né? A gente tem que ler a Bíblia como disciplina. E a disciplina faz a constância. Então, mesmo que seja um capítulo, alguns versículos, pegue um tempo do seu dia e se dedique ao Senhor, leia, anote o que você entendeu. Se você não entendeu, busque às vezes um livro de comentários bíblicos, pesquise na internet, mas não deixe de ter um momento com a palavra, porque essa é a palavra de Deus e é importante pra gente. E ela tem várias histórias, inclusive, que mostram pessoas que lutaram contra os próprios desânimos. Isso vai ser importante para você. Número 3, vá à igreja. Eu sei que o desânimo, ele tende a nos afastar das outras pessoas. A tristeza faz isso, a ansiedade faz isso, mas nós somos seres de relacionamento. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. E o Pai é um Deus de relacionamentos. Nós precisamos disso. Então, nós precisamos disso. Faz parte da gente. Inclusive, é o que a Bíblia diz. Quando nós temos um amigo que é um irmão, ele nos ajuda quando a gente cai. Ele nos ajuda a confessar, ele nos exorta, ele nos perdoa e nos ama. Relacionamentos são essenciais para quem está passando por desânimos. Completamente. Número 4, pratique a gratidão. Aí você vai perguntar, né? Não, eu tô nesse momento horrível da minha vida, não tenho animação pra nada e eu tenho que ser grato pelo quê? Às vezes a gente confunde que gratidão significa estar feliz. Não é a mesma coisa, ela pode ser. A gratidão, ela pode trazer pra gente uma felicidade, uma alegria, mas gratidão é o contentamento no Senhor. E o contentamento, ele não pode só existir quando a gente está satisfeito. O verdadeiro contentamento, ele não vem de alegrias, conquistas ou dinheiro que a gente pode acumular aqui. Ela vem da compreensão de que tudo que nós temos e vivemos é pequeno demais diante de Deus, da bondade dele, e por isso a gente tem que ser grato. Não existe nada mais importante do que a promessa de redenção de Cristo, do que a promessa que ele nos fez na cruz, quando ele nos perdoou pelos nossos pecados. E é por isso que a gente tem que ser grato. Não pelas circunstâncias da nossa vida, isso também pode gerar gratidão, mas se os momentos que nós estamos passando não é bom, a gente tem que encontrar o nosso verdadeiro contentamento em Cristo para que a gente consiga praticar a gratidão. Número 5, por fim, se o seu desânimo ele vier de uma ansiedade, de uma tristeza contínua ou de algum outro sentimento que tem te atrapalhado de fazer tarefas diárias, procure ajuda. Procure a ajuda de um psicólogo para que ele tente compreender, às vezes, há outras razões para que você está tão desanimado. Pode ser algo químico, pode ser algo físico, e te ajude mesmo. Usar terapia, às vezes a gente vai ter que usar uma medicação, isso tá tudo bem. Não tem problema isso, de verdade. E procura um líder ou um pastor para te ajudar nesse momento, para que você não perca a fé. Não porque a fé vai curar o seu sofrimento, mas enquanto você está passando por esse sofrimento, você precisa de esperança.
E a esperança nos ajuda contra o desânimo. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Nós precisamos de realmente entregar ao Senhor o nosso desânimo. Ele vai vir, quando Ele vier, nós vamos estar preparados com a coragem e a força que é do Senhor. É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.